Bom dia, Flávio Franoli. Nós temos o prazer de trazer essa entrevista o deputado Bongás e também o Maurício Scalon, presidente do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica. Nós, nesse momento, vamos trazer a discussão, o debate, a PL que está em movimentação no Congresso Nacional para trazer umas valorizações que são necessárias ao sistema de recursos hídricos e aos comitês de bacia hidrográfica. Um bom dia, deputado Bongás. Há quantas andam a nossa caminhada em defesa dos recursos hídricos? Flávio, eu quero te saudar o Maurício e saudar todo o nosso encontro. E termos um encontro nacional dos comitês que na ponta estão trabalhando, preocupação com a água, preocupação com o saneamento, preocupação com os solos. Eu sempre tenho dito que a gente tem que incorporar mais ainda a ideia dos solos, porque se nós tivermos um solo que absorve a água, que permite a permeabilização das águas, nós vamos ter menos enchentes, vamos ter menos desastres, quando a preocupação climática é tão séria, que ainda não é a principal preocupação da política. Sempre tenho dito isso. O principal problema do clima da humanidade hoje não é a principal preocupação da política. E ao propormos a Frente Parlamentar em Defesa das Bacias Hidrográficas, que eu presido na Câmara dos Deputados, foi exatamente com essa ideia, fazer com que essa pauta esteja presente em todos os lugares. Então eu quero parabenizar o Maurício, toda a coordenação, né, que mobilizou o país inteiro, que está reunido nesse encobre aqui em Vitória. A legislação, que é uma das partes, né, que nós precisamos trabalhar, ela é fundamental. Quando o Maurício nos acionou em relação a as tratativas e a preocupação com o processo de privatização, o processo, digamos assim, do uso não tão respeitoso ao meio ambiente da água, da preocupação primeira que tem que ser com a vida das pessoas e com a realização de gestão da governança dela, com a presença dos atores da sociedade, nós queremos que não tenha terceirizações na gestão, que sejam os próprios gestores localizados nos seus comitês. Porque lá no comitê tem toda a representação efetiva, né, da sociedade civil, da sociedade governamental, da sociedade jurídica. Todos eles estão reunidos dentro dos comitês. E nós queremos que esses sejam os verdadeiros protagonistas, né, na condução dessa política. Então nós, inclusive, esse projeto não é deste governo, ele já veio de outros governos. Nós solicitamos para que houvesse a retirada, inclusive, o ideal seria isso, né, a retirada do projeto, mas isso não foi viabilizado até o momento. Então, tem hoje uma tratativa para que tivesse um substitutivo sobre ele, e com, inclusive, a participação do comitê, né, do comitê dos atores que estão aqui não se trata de pé no barro, né? Aqui se trata de banho na água mesmo, né, para ter a presença direta. Então, são esses atores que precisam participar. Esse é o processo que nós estamos acompanhando. O deputado falou acerca dessa impermeabilização, né, da terra, do barro, e nós coordenamos um GT de barramentos, porque nós pensamos no aproveitamento das águas pluviais, isso para o semiárido, mas também para não haver esse encharco tão rápido, né, tão célere que acontece nas regiões de baixos. Então, o que se tem visto, o que se tem proposto no Congresso Nacional acerca desse uso que faz parte do PMSB, né, que já tem uma previsão legal. Eu fui o relator do PPA, do Plano Plurianual 2024-2027. E o governo federal colocou, a partir do presidente Lula, recursos nunca colocados anteriormente. São mais de 40 bilhões que são na linha que vão ser trabalhados pelos Ministérios do Desenvolvimento da Integração Regional e pelo Ministério do Meio Ambiente, que são exatamente em atitudes de mitigação e de prevenção. Aí vai o tema das encostas da serra. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, fato que eu não tinha visto com tanta intensidade no Rio Grande do Sul. A gente tinha visto no Rio de Janeiro, né, as quedas das encostas, né, quando teve chuvas em excesso. Então é a proteção das encostas, é a questão da recuperação e estudos meteorológicos que deem condições de segurança sobre o sistema de alerta. Nós temos experiências no mundo inteiro, o Canadá, o Japão, enfim, eles têm estudos avançados sobre a meteorologia e sistemas de alertas. E esses sistemas de alertas vêm com uma educação clara desde a escola, nas famílias, para que quando tem sinistros
eles possam ter o sistema de alerta e um sistema efetivo de realocação dessas pessoas, de convivência com essas pessoas. Tem um outro sistema fundamental, que é a recuperação das matas ciliares. Nós temos hoje destruição das matas, e a gente defende as matas em pé, um manejo sustentável, que é então também trabalho da Brenda, mas a proteção das matas ciliares e reflorestamento são fundamentais. Os nossos rios estão assoreados, nós temos uma produção agrícola prejudicada também por causa disso. Nós precisamos ter a retenção da água nos solos, então os solos têm que ter a permeabilização. Isso evita que tenha mais enchentes, mais enchentes, e que a gente possa ter com esse manejo a ideia da sustentabilidade. E o uso das águas subterrâneas também é algo que nos preocupa muito, porque nós precisamos ter um tratamento com as águas superficiais e essas manejadas para termos menos, digamos assim, contaminação, manejadas para o uso, para evitarmos esse uso desenfreado que algumas regiões fazem, com lobbies fortes de alguns setores produtivos, sobre a exploração das águas subterrâneas dos nossos aquíferos. Essa é uma preocupação fundamental que nós precisamos ter. Então, o debate que nós estamos provocando pela frente parlamentar, ele joga em todas as pontas pelo multiuso que a água tem. Mas, dentre esses, os principais, é exatamente esse controle que a gente deve ter. O ENCOB está servindo como uma conferência, assim como a gente vê as diversas conferências que acontecem no país. Nós estamos aqui com um jovem senhor, Scalon, ele resgatou o ENCOB e o Fórum Nacional para os comitês. Foram 2 anos de resgate. Tem um resultado disto, e eu gostaria de ouvir de você, do seu ponto de vista, quais foram os principais pontos que elevaram o padrão de participação dos comitês de Fórum Nacional. Ok, bom dia, Bom Gás. Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui nesse momento falando com o hashtag Fala Comitê. É muito importante, eu quero resgatar que tudo começou com Amsterdã, lá do Rio de Janeiro, e eu faço questão de lembrar isso, que o primeiro hashtag que ocorreu, eu ajudei o Amsterdã a montar o stand, que eram 2 poltronas para entrevistar as pessoas. Não tinha nem essa estrutura montada, né? Mas, voltando ao assunto, eu gostaria de falar um pouquinho, dando continuidade ao que você perguntou para o Bom Gás. Nós tivemos um avanço significativo recentemente em relação ao projeto de lei 4546. Nós convidamos o Alexandre Saia, que é o secretário executivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para participar de uma reunião do colegiado do Fórum Nacional em Campo Grande. E, para nossa surpresa, ele fez uma fala extremamente interessante para nós. Ele falou dos problemas do 4546 e falou principalmente que o Ministério do Desenvolvimento Regional, de Integração e Desenvolvimento Regional, estava disposto a rediscutir o 4546 e que a gente participasse de uma discussão para fazer um substitutivo ao que estava posto na Câmara dos Deputados. E a hora que eu falo disso, quero voltar no deputado Bom Gás. Ele nos procurou quando foi criar a Frente Parlamentar em Defesa das Bacias Hidrográficas, e das nossas discussões surgiu a discussão do 4546. E para nós foi uma parceria super importante, porque ele, com a sua assessoria, né, ele está de olho em tudo que acontece, em todos os trâmites desse PL, lá na Câmara dos Deputados. E isso é muito importante para a gente, porque lá acontece coisa na calada da noite e a gente só fica sabendo no outro dia. Então, com essa vigília que ele faz sobre os encaminhamentos do 4546, foi muito importante para a gente, um ganho importantíssimo para os comitês do Brasil. Porque, como a gente sabe, o 4546 praticamente acaba com a função dos comitês, né? Bom, nós tivemos uma preocupação muito grande, Flávio, quando nós assumimos o Fórum Nacional, e era uma crítica nossa no processo de condução do colegiado coordenador, que era a gente ficar falando para a gente mesmo, né? E eu sempre falava que a gente tinha que furar a bolha, sair da discussão dos comitês e falar para todo mundo que interessa a água, né? E na lei 9433 a gente tem 3 segmentos: o Estado, né?
os usuários de águas, que são aqueles que ganham dinheiro com a utilização da água, e a sociedade civil organizada, que defende os interesses de todos nós na discussão da política de água. Nessa circunstância, nós fizemos uma proposta, primeiro, que a gente teria o protagonismo dos comitês nessa discussão. E a segunda proposta é que a gente levantaria da cadeira e procuraria Brasília incessantemente, que é lá que acontece a discussão da política de recurso hídrico, de fato. E nós fizemos isso de maneira rotineira. Nós tivemos na Comissão de Meio Ambiente do Senado, defendendo a não retirada da CEFUR, né, que é um financiamento da Agência Nacional de Águas. Nós estivemos em reuniões, várias reuniões com a Agência Nacional de Águas, para discutir as questões, principalmente no que tange aos comitês de domínio da União, algumas questões críticas que nós participamos e tentamos conduzir, e estamos conseguindo algum avanço na condução desses processos. A gente conseguiu mostrar para o Brasil que a discussão de água não tem que ficar só dentro de comitê. Ela transcende isso e a população em geral tem que saber disso, né? Infelizmente, a maioria sabe que a água só é importante a hora que ela falta na torneira, né? Então, nós estamos tentando trazer essa discussão de volta. Além disso, nós criamos comissões temáticas que fazem a discussão rotineira da política de recurso hídrico dentro do colegiado e com os comitês de todo o Brasil. Um grupo de trabalho que nós criamos, que foi de educação ambiental, fez um trabalho fantástico. O resultado do trabalho dele foi num capítulo do Plano Nacional de Recursos Hídricos, e recentemente, em parceria com a ANA, nós elaboramos um curso de capacitação de educação ambiental, que estão inscritos 700 alunos, um curso à distância, né? Então, isso são ganhos assim que nunca aconteceram antes, né? E que a gente tem trabalhado incessantemente para que os comitês, de fato, sejam e estejam presentes na discussão da política e tenham, de fato, o retorno do Fórum Nacional enquanto representantes dos seus interesses. Muito interessante. Deputado, nós temos aqui, nos burburinhos das nossas discussões, um grupo de trabalho para um APL, que seria de valorização dos comitês e dos fóruns estaduais e o Fórum Nacional. E nós gostaríamos, já temos uma minuta, já temos um trabalho elaborado, nós gostaríamos de, então, perguntar ao deputado, mediante esse projeto que está, isso atrapalharia entrar com um outro de valorização dos fóruns? Não, de forma alguma, Flávio. Isso, eu vim hoje aqui a convite do Maurício, para parabenizá-lo, para ser solidário e tudo, Maurício, que nós pudermos fazer, Flávio, para a defesa dos comitês. Eu sempre tenho dito o seguinte, o debate na sociedade, nós temos pessoas que são da ciência, pessoas que são negacionistas em relação ao clima, mas esse é o debate que existe. Ele se transfere também para o parlamento, de uma forma muito forte. Então, a nossa frente parlamentar ela é para ser um eco, digamos assim, de levar na instância do Congresso Nacional as preocupações dos comitês. Quem está lá na ponta, quem está lá no município, quem está lá no Riacho, quem está lá no Rio, quem está na ponta trabalhando as pautas para termos saneamento, para termos água, como o Maurício disse. A gente é que nem a luz, né? Só sente a falta lá quando não entramos num colapso. Então, essa é a questão fundamental. Então, nós vamos receber com toda a atenção todas as iniciativas que os comitês vão nos apresentar e vamos fazer ecoar dentro do Congresso Nacional as pautas do saneamento, da água, né, da preocupação que a gente tem que ter com a sustentabilidade. Então, vocês contem comigo, a ideia principal da nossa vinda hoje para cá é exatamente isso, mostrar que a nossa frente parlamentar, que eu presido, vai estar sintonizada, como estamos desde o momento em que o Maurício conversamos a primeira vez sobre o acompanhamento das legislações lá em Brasília. Mas mais do que acompanhar as legislações, nós precisamos colocar na ordem do dia, se a preocupação mundial do clima é a primeira, ainda não é da política. E nós temos que fazer que seja da política. No dia que nós tivermos essa compreensão, todos vão se preocupar mais com essa pauta. Temos um bom gás no Congresso Nacional. E aí nos dá um fôlego, um gás bom nos renova. É o ponto de apoio dos fóruns, o ponto de apoio dos comitês em Brasília. Deputado, muito obrigado pela sua estada conosco, por esse incentivo, esse trabalho constante em defender os interesses coletivos
desse grande debate que é o Encontro Nacional do Comitê de Pesquisa Hidrográfica, o trabalho do Fórum Nacional. E, Maurício, ficou a segunda parte da resposta para você nos dar com relação a esse solavanco que demos em tirar do ostracismo os comitês. Nós tínhamos entidade, mas não tínhamos uma participação da forma como gostaríamos. Mas nos últimos 2 anos, o comitê ganhou voz. E aí nós agradecemos, como representante do comitê, e dizer que a luta continua, que é tempo de renovar esse processo, que nós teremos eleição ainda nesse encontro, e nós estamos prontos. Então, suas palavras para encerrarmos aqui essa entrevista sucinta, mas que muito boa, muito produtiva. Então, Flávio, eu agradeço as palavras e a gente está imbuído de conduzir um processo contínuo, né? E a nossa discussão na continuidade dessa coordenação no fórum é exatamente para dar um maior fôlego e para fazer com que os comitês realmente sejam ouvidos e que a política de recurso hídrico seja tratada como deve ser, com muita seriedade, com muita resolutividade e principalmente que atenda à necessidade de todos nós. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Bom gás. Parabéns, foi um prazer. Parabéns ao Maurício. Maurício é um militante dessa área, tem toda a nossa confiança. Obrigado. Obrigado, Maurício. Bom dia.